essa música que estamos ouvindo de Jorge Bizet. Fantástica música. Ela é a música tema do nosso programa. O nosso programa é o programa Nota clássica. Nota Clássica. Jorge Bizet. E toda vez que a gente ouve essa música, tema, a gente se lembra do programa Nota Clássica. Sim. Vamos ouvir mais um pouquinho. E a gente tem que imaginar essa música quando está no teatro ouvindo uma ópera lá, aquela grande apresentação, grandes artistas, além fazendo toda aquela encenação e a plateia vibrando com aquilo, é uma atmosfera bastante legal e é claro que conta uma história da cigana Carmen. Muito bom. Até tem isso no YouTube, para quem quer assistir aí nas mídias, Sim. vai encontrar essa história. De Jorge Bizet, Ópera Carmen. Muito bem. E o programa de hoje vai trazer 3 músicas. Sim. Vamos logo falar as 3? Vamos? A primeira é Eu Guarani, ou O Guarani, de Antônio Carlos Gomes. Isso aí, Carlos Gomes. A segunda é a Baquianas, número 2. Baquianas, número 2. Também conhecida como Trenzinho do Caipira. Trenzinho do Caipira. Isso. E a Baquianas, número 5, também conhecida como Canto do Sertão, de Heitor Villa-Lobos. Muito bem. E vamos falar sobre o nosso cenário. Estamos apresentando o nosso portfólio de hoje. Sim. E que cenário é esse? É São Vicente. São Vicente. Olha, é uma estância balneária. Fica onde, São Vicente? Porque o pessoal que assiste esse programa pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. São Paulo, né? Fica aqui em São Paulo, aqui na Baixada Santista, São Vicente, linda São Vicente. Muito bem, vamos fazer a apresentação aí dessas 4 coisas, as 3 músicas e esse cenário que escolhemos. Sim. Primeiro, para dizer assim, quando a gente populariza, escolheu nesse programa falar sobre a música clássica, não significa que nós estamos privilegiando coisas dos outros, internacionais, mas coisas brasileiras. Uma pessoa que é culta, ela não é culta só porque conhece só coisas do Brasil. Ela pode ser culta por conhecer coisas de conhecimento geral, inclusive, mas não somente, coisas do Brasil. E o Brasil tem a sua enorme contribuição para a música clássica. E nós vamos conhecer aí os compositores brasileiros. 2 compositores brasileiros que deram aí as suas contribuições para a música clássica. O primeiro deles, que você falou? É Antônio Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes, que nasceu na cidade de Campinas, à época do Segundo Império, Dom Pedro II. E ele fez uma música contando um pouco da história musicada de um livro. Sim, que é O Guarani, uma obra de José de Alencar. José de Alencar, não José Alencar. José Alencar foi um ex-presidente da República Sim. E José de Alencar, um escritor de livro, que escreveu Lucila Senhora e também escreveu O Guarani. E Iracema também. E Iracema também, muito bem lembrado. Então a música de Carlos Gomes foi feita por causa do livro, tentando trazer para a música uma história contada no livro. A história se passa em 1500 e tanto, século XVI. Então assim, a música... não tem assim textos do WhatsApp que o pessoal fala assim, vou esperar virar filme, porque a pessoa escreveu um montão de coisa. E aí, Carlos Gomes, campineiro, ele transformou em música aquele livro, a historinha. E tem alguma coisa que você queira contar sobre isso? Bom, a gente já falou sobre essa música antes aqui no programa, a gente deu bem mais detalhes sobre ela. E uma das coisas, inclusive, que a gente falou foi como essa ópera tem um grande destaque por causa da abertura dela, que era o tema do programa Voz do Brasil. E também tem a questão de que o compositor, ele se destacava bastante por um estilo romântico. Então, tipo, ele construiu a carreira dele toda baseada nesse estilo. E aí, essa carreira dele acabou deslanchando na Europa, e inclusive ele foi o primeiro compositor, se não me engano, brasileiro, a ter obras apresentadas no Teatro alla Scala, em Milão. Lá na Itália, muito bem. Sim. Então eu vou fazer de conta que nós estamos no passado, olha o túnel do tempo aqui, e que são 19 horas e vai começar um programa que se chamava A Voz do Brasil. Sim. Então, ok? Tá todo mundo preparado para tocar o Guarani aí? Então agora, 19 horas e então...
É muito bem. 19 horas na capital da República. E foi isso que acontecia nas rádios lá antigamente. Mas o interessante é que esta música é uma música erudita, uma música clássica. E ela começa desse jeito, é a parte mais conhecida. Mas como que ela reproduz o livro? A historinha do livro, mais ou menos, resumida, é assim. Havia um senhor europeu, um português, que montou uma fazenda aqui. E ele tinha uma filha muito querida e um índio protegia a filha dele. Era o índio lá que tomava conta dela. E de repente tinha lá uma tribo de outro povo indígena, e aí por um acidente numa caçada lá, mataram lá alguém, um índio. E aí aquele povo indígena queria brigar lá com o pessoal da fazenda desse senhor. E o índio queria proteger. E tem mais coisas na história, estou resumindo bastante. É quase um pecado resumir assim. Mas esse índio que era Peri, que protegia Ceci, criou uma estratégia para tentar evitar que o povo guerreasse. E essa parte da música está representando esse momento do livro, em que deixou de se viver a tranquilidade de uma fazenda, o senhor cuidava de todo mundo, dos escravos, tal, da produtividade da fazenda, e entrou em guerra. Por que entrou em guerra a fazenda com os índios? Porque mataram acidentalmente lá numa caçada um índio. E aí um índio protegendo uma branca europeia de outro índio. E isso causou um conflito muito grande. Por isso que essa música começa já bem forte, né? Ela já começa bem animada já, de certa forma. E aí ele coloca alguns ritmos na música que são muito interessantes. A gente já deve estar chegando mais ou menos com 2 minutos de música. Estamos chegando em 2 minutos. E ele começa a mostrar na música, é claro que simbolicamente, representativamente, a situação vivida lá, dessa guerra, dessas intrigas, de gente querendo tomar o lugar dele. E aí Peri, a ponto de proteger Ceci, ele tomou um veneno. Porque quando a outra tribo pegasse Peri, que era o índio, como eles eram canibais, ao comer o índio, acabariam morrendo por causa desse veneno. Mas não chegou a acontecer, tomou um antídoto, é uma história, é um romance bastante interessante. E olha a situação aí na música, de toda essa briga. Então, até os 2 minutos da música, Carlos Gomes coloca uma situação de melodia. E agora, olha a fase de guerra. Não é impressionante como ele traz para a música a representação de um conflito? É isso aí. Lembra até trilha sonora de filme, assim, sabe? De desenho, Tom e Jerry. Um momento, assim, de ação ou alguma coisa assim. Eu tenho que tirar a cabeça do Tom e Jerry, porque eu vejo o Tom e Jerry brigando, lutando, caindo, tal, e a música fazendo esse acompanhamento. Agora a gente vai perceber que quando essa música chega aos 5 minutos, acabou a guerra, acabou o conflito e é hora de administrar o que sobrou. Vou pedir, por favor, que coloque lá um pouquinho antes dos 5 minutos da música. E olha que melodia linda que ele pôs para representar o final da guerra e a nova fase. 5 minutos. Olha. Dá a impressão que será uma valsa, mas não é. Linda, né? Linda. E é nessa hora que Peri, o índio, foge com a Ceci para uma nova vida, para uma nova fase, e aquela briga ficou lá atrás. Lindíssimo. E é dessa forma que Carlos Gomes reproduziu o livro numa música. E a história de São Vicente tem conexão com os índios também, porque, é claro, o Brasil recebeu os portugueses pela primeira vez aqui em 1500. Mas em 1502 já tinha gente andando ali em São Vicente, mas se tornou apenas uma vila oficial em 1532. Sim. Que dia você lembra?
Não lembro o dia, mas Foi ela... 8 de março, 5 de março? Acho que sim, se eu não me engano, por aí. Aham. Ela ficou conhecida como a primeira vila da América Portuguesa, né? É. Fundada por Martim Afonso de Souza. Isso aí, Martim Afonso de Souza, um português. E é interessante que São Vicente é a democracia mais longeva, mais antiga da América do Norte e América do Sul, das Américas. Ali se estabeleceu a primeira Câmara, foram eleitos por voto os primeiros vereadores. O primeiro legislativo foi ali, é extremamente simbólico. E ali onde estamos olhando, em São Vicente, aquele pedaço lá é a Ilha Porchá. A Ilha Porchá, que pertencia a algumas pessoas, e depois um dos proprietários tinha o sobrenome Porchá, e ficou com esse nome aí, em homenagem, em respeito a um dono antigo, Ilha Porchá. Já foi muito chique, já teve cassinos ali. E ali é lugar de gente bastante importante, uma cultura, uma história, e um lugar bastante lindo. A Ilha Porchá, em São Vicente, que não é exatamente uma ilha, apesar de ser o nome de Ilha Porchá, porque conceitualmente ilha é uma porção de terra cercada por água por todos os lados. E ali não é exatamente cercado, dá para se chegar lá porque aterraram ali, fizeram um acesso. Então não é exatamente uma ilha Porchá, mas é fantástico. E esses cabos que vemos aqui é do teleférico, uma vista, um ponto bastante importante para o Brasil. Ilha Porchá e São Vicente. Vamos falar da segunda música? Vamos? Vamos. Segunda música, quem é o compositor? É Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, muito bem. E ele fez uma música inspirado num dos mais antigos compositores de música clássica, que é o Bach, Johann Sebastian Bach. Então, assim, buscou lá nas origens uma música, um cantor do século XX, aqui em 1900 e tanto, para compor aí, baseado no concerto de Brandemburgo, de Johann Sebastian Bach, ele construiu aí algumas peças que ele chamou em homenagem a Bach de Bachianas. Bachianas. E nós vamos ouvir duas. Isso. Qual nós vamos ouvir mesmo? A número 2, que é a Trenzinho do Caipira. Trenzinho do Caipira. E a número 5, que é o Canto do Sertão. É isso aí. Então, Villa-Lobos, tem até o neto dele que tocou numa banda, não sei se... uma banda famosa, nem me lembro qual foi a banda que tocou. Paralamas do Sucesso, qual é a outra banda que tem? O Dado Villa-Lobos? Não me lembro. De bandas modernas não sou muito bem informado, mas enfim. Então, Villa-Lobos viajou pelo interior de São Paulo muitas vezes para apresentar o seu trabalho e viajou a trem. E aí estava muito acostumado a ouvir o barulho do trem. Ele achou isso bonito e reproduziu na música o barulho de um trenzinho do Caipira. Vamos ouvir agora o começo, meio e o fim dessa música. Não vai dar para ouvir a música inteira, mas ouça como os instrumentos musicais, com muita categoria, com muita delicadeza, conseguem reproduzir o barulho de uma Maria Fumaça. Aí. Muito bem. E a locomotiva vai ganhando velocidade. Olha. E nessa hora que entram todos os demais instrumentos, o trem vai ritmando, vai pegando velocidade. E quando um compositor faz uma música para a orquestra, ele faz letras, faz aquelas partituras, aqueles desenhos para cada instrumento. E depois tem que combinar o momento em que cada instrumento vai tocar. Um negócio fantástico. E olha, isso é o trabalho, esse é o resultado do trabalho. Coisas do Brasil. E nós já tivemos piratas aqui no Brasil. Dois piratas famosos atacaram São Vicente à época. O sobrenome de um está registrado, é Cavendish. E o de outro, Spielberg. Não são da família, eu acho, mas o sobrenome Spielberg, bem parecido. Muito bem.
Vamos avançar um pouquinho nessa música, lá para o minuto número 5 também, para ver um pouco da chegada dessa locomotiva à estação, no seu destino, para ver como que vai parando o movimento. Aí. Mais ou menos no minuto número 5. Se não me falha a memória, a música deve ter uns 7 minutos. Quantos minutos tem a música? 4. Então volta um pouquinho, um pouco antes de terminar. Isso, pode deixar aí. E aí o trem ainda está ritmado. E aí começa a diminuir a velocidade para estacionar, para parar na estação de destino. Aí. Ele vai parando. Aí, esse é o momento em que a Maria Fumaça vai soltando aquelas fumaças, o vapor, tudo aquilo lá. E quem já andou de Maria Fumaça sabe que quanto aquilo lá é bacana, é gostoso, é uma outra proposta, diferente da velocidade. É o charme daquilo e a lembrança. Muito bem. Professor, eu acho o Villa-Lobos muito criativo, porque ele consegue assim, mesclar essa homenagem que ele faz a Bach, que traz tipo, uma forma bem europeia, bem clássica mesmo, e ele consegue juntar com o som de um trem e fazer uma coisa muito legal, bem ritmada, que fica na cabeça também. É de uma genialidade incrível. Muito bem, você tem mais algum comentário que você queira citar, além desses que a gente já falou? Basicamente falar um pouco sobre o Villa-Lobos, que ele é conhecido como a figura criativa mais significativa do século XX, na música clássica brasileira mesmo. E ele é o compositor sul-americano mais famoso de todos os tempos, pelo que dizem a maior parte das fontes. E ele fez cerca de 2.000 obras ao longo da vida dele, então é muita coisa. Muita coisa. E nós temos no Brasil o Dia Nacional da Música Clássica. E aí nós temos dois expoentes, dois grandes nomes que nós estamos citando hoje, Carlos Gomes e Villa-Lobos. E havia um outro, um padre José Antônio, não lembro o nome direito, que eles estavam escolhendo assim, qual desses três nós vamos homenagear com o Dia Nacional da Música Clássica, o Dia da Música Clássica Brasileira. E aí, dos três, os dois mais fortes eram Carlos Gomes, que veio antes, e século XIX, e já Heitor Villa-Lobos no século XX. E aí escolheram dos dois Villa-Lobos. E o dia de nascimento de Villa-Lobos é considerado o Dia Nacional da Música Clássica, ou o Dia da Música Clássica Brasileira. Muito bem. Vamos à segunda e última música de Villa-Lobos, a nossa última música. Então agora, Baquianas número 5. Isso. Essa é a mais conhecida. Olha aí. Tem um nome oficial essa música? O Canto do Sertão. O Canto do Sertão. Obviamente, quando a gente ouve uma música dessa, não é para ouvir num churrasco, numa festa. Esse não é o tipo de música, não é a proposta. Então, esse é um tipo de música para você, o dia que você está mais de boa, lá em casa, às vezes está no carro, às vezes está viajando, você quer viajar. Ou quando quer estudar também. Normalmente eu pego as músicas que a gente vê no programa e ouço elas na hora que eu estou estudando. Me ajuda a me concentrar melhor. Independente da hora, do momento em que cada um vai usar, a gente está trazendo aqui um pouco de informação de cultura sobre os nossos lugares, dizendo às pessoas que estar em São Vicente é uma maravilha, terra de gente linda, brasileira, com muita história, ouvir as músicas brasileiras, as músicas internacionais e saber um pouco mais da cultura nacional e internacional. Ficamos por aqui. Temos gente ao vivo nos ouvindo? Ou a nossa famosa internet não vai ajudar?
Nil Bachmark, esse é lá do interior. Álvaro Madeira, muita gente colocando comentário aí, gente curtindo. Sim. E a internet está lenta e não chega tudo ao mesmo tempo. Mas está bem. Ficamos por aqui? Sim. Vamos dar uma olhada de novo lá na Ilha Porchá, na estância de São Vicente. Compartilhe esse link. Tchau. Tchau.